tema da matemática básica, tá? Que é a radiciação. Então, vai ser bem básico a aula mesmo, tá, gente? Mas eu quero relembrar as propriedades básicas, tá? E alguns exercícios fundamentais sobre a radiciação. Vamos lá, então. Bom, o que vem a ser a radiciação? Radiciação, gente, é quando você está ali extraindo a raiz, né, de um determinado índice, tá joia? Então, só para te lembrar algumas propriedades. Vamos usar algumas propriedades básicas. Olha só. Se você, pessoal, tirar a raiz, tá? Enésima de um número A vezes a raiz enésima de um número B, significa que você pode escrever isso, pessoal, como a raiz enésima, tá? Da multiplicação, tudo bem, desses dois números, tá joia? Vamos ver primeiro esta propriedade aqui, tá? E vou mostrar um exemplo para você aqui do lado. Se você estivesse fazendo o seguinte, ó, um exemplozinho sempre, ó. Raiz de 7, tá? Vezes raiz de 3, beleza? Quando eu não coloco, pessoal, o índice, você sabe, né? É a raiz quadrada, tá? Isso pode ser, sim, gente, sem problema nenhum, a raiz quadrada de 7 vezes 3, que é 21. Tá joia? Então, sem medo nenhum, tá? Pode fazer isso. É a nossa primeira propriedade de radiciação. Vamos usar a segunda propriedade de radiciação, que eu quero relembrá-los nessa videoaula. Tá? Quando você tem a divisão, gente, ó. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Tá? Você pode escrever como sendo a raizona, né? Do A dividido pelo B. Tá certo? Em uma raiz só. Tudo bem? Vamos usar um exemplo também, tá, gente? Vamos usar um exemplo aqui. Se eu colocar assim, raiz cúbica, tá? Vou botar aqui, ó, de 27, tá? Dividido pela raiz cúbica, tá? De 3. Então você pode colocar a raiz cúbica de 27 sobre 3, né? E ainda assim, a raiz cúbica de 27 dividido por 3 é a raiz cúbica de 9. Tá certo? Então é válido também, gente, tá? Só quero que você perceba que é o mesmo índice que está aqui em cima e embaixo, né? E você pode fazer essa conta sem problema nenhum. Terceira propriedade que eu quero explorar com vocês, tá? É essa daqui, ó. Se eu tirar a raiz enésima, tá? De índice n, da raiz emésima, vou dizer assim, ó, raiz de índice m, tá? De um número A. Então, pessoal, essa raiz da raiz, esse n e esse m, você pode multiplicar eles, tá? N vezes m, tá? Esse é o novo índice da raiz que eu extraio do número A. Vamos colocar um exemplo aqui do lado também. Se eu fizesse assim, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 7, tá? 3 vezes 2, isso é 6, isso é a raiz sexta, tá? Do número 7. Beleza? Última propriedade básica que eu quero explorar com vocês aqui, tá? É a transformação que a gente tem, ó, raiz enésima do A elevado a m, tá? Da radiciação com a potenciação, né? A relação que eu tenho aqui. Na verdade, pessoal, raiz n de A elevado a m, ó, quem está em cima vem para baixo, quem está aqui embaixo vem para cima, né? Beleza? Isso é A elevado a m sobre m, tá? M sobre o m. Tá joia? Uma vez eu ouvi um professor falar assim, quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Sei lá, mas faz sentido até, né? A lógica, tá? Não faz sentido nenhum, mas a lógica, né, de quem está aqui embaixo veio para cima, quem está aqui em cima veio para baixo, tá certo? Às vezes essa frase pode te ajudar, né? Beleza? Maravilha! Vamos usar um exemplo, ó. Gente, vou colocar dois exemplos, na verdade, aqui, tá? Três exemplos, na verdade, aqui, para você absorver bem. Se eu tiver raiz cúbica de 7 ao quadrado, eu posso escrever, então, 7 elevado a, ó, o 2 que está aqui embaixo vem para cima e o 3 vem aqui para baixo. Joia. Se eu só tiver, pessoal, raiz quadrada de um número, tá? Só tiver raiz quadrada de um número, lembra, você tem que lembrar, tá? Quando eu só tenho o símbolo da raiz, já significa raiz quadrada. Quando o número não tem uma potência aqui, eu posso colocar elevado a 1, que é a mesma coisa, não é isso? Então, isso fica 2,
Fiz um 2 aqui feio igual a minha cara também, né, gente? Ficou feio igual a minha cara? Não, professor. Ó, esse 1 que está aqui embaixo vem para cima e esse 2 vem aqui para baixo. 2 elevado a meio é a raiz de 2, tá certo? Vou colocar aqui assim, ó, raiz de 3 ao quadrado, tá? Gente, novamente, tá? Se não tem, pessoal, é porque o índice aqui é 2, tá certo, gente? Ó, deixa eu só te mostrar o que vai acontecer aqui, né? 3 elevado a 2 sobre 2, ué, isso aqui é 3 elevado a 1, professor? Sim, claro. Isso é 3, não é isso? Tirar a raiz quadrada de um número ao quadrado é o número que está aqui, perfeito? Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Seria a raiz quadrada de 9, né, gente? Isso vale 3. Tá joia? Então, essas são as propriedades básicas de radiciação que eu queria revisar nesse primeiro momento da aula, tá? Com vocês. Copiem, né? Tá, pause o vídeo, copiem, tá certo? Ou tire um print, né, também. Belezinha? Vou fazer alguns exercícios bem básicos aqui, tá? Bem básicos. Aplicando aqui, então, as raízes, né? E algumas propriedades. Vamos lá. Gente, não pode ter medo desse tipo de conteúdo aqui, hein, cara? Ainda mais que em conteúdos mais pra frente lá, vocês vão voltar a utilizar, né? Potenciação, radiciação, com certeza. Isso deve aparecer em outras matérias mais pra frente. Bom, vamos a alguns exercícios bem tranquilos, gente, tá? Alguns exercícios bem básicos aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Gente, ó, raiz de 49. Bom, você sabe, raiz de 49 vale 7, não é isso? Beleza? Raiz cúbica de 125. Bom, gente, aí, tá? Se você não lembra, o que você faz? Ó, se você não lembra, por exemplo, né? Que o 125 pode ser o 5 ao cubo, tá? Por exemplo, eu quero te mostrar o que você faz. Você pega o 125 e você fatora ele, tá joia? Você fatora ele. Então, por 5 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Portanto, o 125 pode ser escrito como 5 ao cubo, beleza? Raiz cúbica de 5 ao cubo. Aí o que você faz, né? Você pode, né, vamos dizer assim, cortar o índice aqui com o expoente. Isso vai dar 5, beleza? Deixa eu colocar a resposta de vermelho porque estava colocando sempre de vermelho. Joia. Raiz quarta de 16. Gente, também se você fatorar o 16, tá? Se você fatorar o 16, vamos lá, ó. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Pode ser então 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é raiz quarta de 2 à quarta. Isso vai dar 2, né? Certinho? Raiz quadrada de 25 sobre 4. Vou aplicar a primeira propriedade, gente, tá? Você viu comigo que eu posso tirar a raiz, então, do numerador e a raiz do denominador, né? Separadamente, não tem problema fazer isso. Perfeito? Tem gente que vai fazer direto, claro. Isso vai dar, então, 5 sobre 2. Belezinha? Exercícios básicos aqui, então, tá? De raiz. Beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui. Dessa vez um exercíciozinho, tá? De uma prova. E uma questão bem interessante também. Vamos colocar aqui, ó. Mais um exercício envolvendo as raízes, né? Deixa eu só pegar aqui. 5 raiz de 8 mais 2 raiz de 18 menos raiz de 50. Ó. 5 raiz de 8 mais
2 raiz de 18 menos raiz de 50, tá? Aqui eu vou explorar uma visão com você que é bem interessante, tá? E as alternativas, tá, elas vão mostrar assim, ó. Vamos colocar as alternativas aqui. 2 raiz de 2, tá? 3 raiz de 2, tá? 8 raiz de 2, 8 raiz de 2, letra D, 11 raiz de 2, tá? Beleza. Tem a letra E também. 5 raiz de 2. Gente, perceba o seguinte nesse exercício, ó, vamos fazer juntos, tá? Em todas as alternativas, ele coloca o raiz de 2, né? Então, eu vou tentar pegar essas raízes, tá? Que são números um pouco maiores, 8, 18 e 50, e tentar encontrar esse 2 ali dentro, tá certo? Olha só, vamos lá então, olha só a dica para resolver o exercício, gente. Ó, 5, raiz de 8, eu vou botar assim, ó, 2 vezes 4, tá? 2, raiz de 18, no lugar do 18 eu vou colocar 2 vezes 9, tá entendendo? Tá entendendo o que vai acontecer? Menos raiz de 50, mais raiz de 50 é 2 vezes 25, tá joia? Essa visão que eu quero explorar com vocês, tá? Nesse momento, sobre a radiciação. Gente, acompanhe comigo o seguinte, ó. Raiz de 2 vezes 4, tá? A raiz de 4 eu conheço. Raiz de 4 vale quanto? Vale 2, né? Eu vou fazer passo a passo, ó. Vou fazer primeiro o seguinte, para você absorver bem, ó. Raiz de 2 vezes 4. Professor, pode ser assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 4, né? Olha a propriedade de radiciação que você passou no comecinho da aula. Na multiplicação, pode quebrar na raiz dos 2. Pode fazer isso? Claro. Pode fazer isso, tá, gente? Ó, à vontade, tá? Pode fazer isso à vontade. E aí você vê, então, que esses números, né? Esses números que eu falo, ó, 4, 9, 25, eles tinham raiz exata. Então, eles podem simplesmente sair da raiz, né? Olha o que a gente fala, ó. Esse 4 vai sair da raiz. Então, vai ficar 5 vezes o 2, ó. Né? 5 vezes o 2, tá certo? E aí depois eu vou colocar o raiz de 2. Beleza? Olha só. Esse 9 podia sair da raiz, professor, como 3? Pode, pode. Aí você vai multiplicar o 2 vezes o 3, tá certo? E eu vou manter esse raiz de 2 aqui. Esse 25 podia sair da raiz, digamos assim? Pode. Se sair a raiz de 25, isso dá 5. E eu vou manter esse raiz de 2 aqui ainda. Beleza? Esses números que eu circulei tinham raízes exatas, tá? Então ele podia sair, ó, o 2, saiu o 3, saiu o 5. Maravilha? Só terminando de resolver, 5 vezes 2 é 10 raiz de 2, 2 vezes 3 é 6 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Gente, raiz de 2, ó, 10 vezes isso, mais 6 vezes isso, deu 16 vezes isso. Menos 5 vezes isso, ó, 10 mais 6, 16 menos 5, aqui eu tenho 11 vezes o número raiz de 2. Tá joia? Portanto, a nossa letra D. Maravilha? Um exercíciozinho aqui mais interessante, né? Sobre radiciação, tá? O segundo momento da aula de matemática básica, gente, que eu quero que você acompanhe comigo, é sobre a racionalização, tá? Que envolve aí, claro, o estudo das raízes também. Então, neste segundo momento da aula, eu quero revisar com vocês o processo chamado de racionalização. Racionalização. Bom, o processo da racionalização, gente, era, por exemplo, tá, vou colocar aqui 3 exemplos para você absorver. Por exemplo, tá? Vamos botar 2 primeiro, que esse caso é o mais tranquilo. Acho que esse você deve lembrar um pouco. Se eu tivesse o seguinte, ó, 1 sobre raiz de 3, tá? Ou assim, 4 sobre raiz de 2. Bom, aqui, pessoal, a gente vai entender que há uma convenção de não deixar, então, a raiz no denominador, tá?
E aí, o que você fazia? Você multiplicava em cima e embaixo por raiz de 3, não é isso? Olha só o que vai acontecer. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 seria raiz de 3 ao quadrado, né? E aí vai cortar, vai dar 3. Ou alguém ainda poderia pensar, raiz de 9. Raiz de 9 vale 3. Tá joia? Raiz vezes raiz, gente, vai virar ao quadrado, vai cancelar a raiz, beleza? Ótimo. Se fosse esse caso aqui, professor, você multiplicaria em cima e embaixo por raiz de 2, certinho? Então, lá em cima, 4 raiz de 2. Embaixo, ó, vou escrever aqui para você entender, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, gente. Você pode colocar até raiz de 4, que é 2, né? Beleza. Ainda você pode colocar, isso é raiz de 2 ao quadrado, não é isso? Isso vai dar 2, tá? Então, embaixo vai dar 2, só que ainda eu vou poder simplificar o 4 de em cima com o 2 embaixo. Isso dá 2 raiz de 2. Certo? Primeiro caso de racionalização. Acho que esse você lembra, né? Esse você vai usar bastante aí na física também. Tá? Você deve usar isso em conteúdos da física, tá? Da matemática também, com certeza. Tá joia? Vamos a mais um caso de racionalização, tá? Que é o seguinte caso. Vamos botar aqui mais 2 exemplos. Gente, é o caso quando você não tem só uma raiz no denominador. Mas quando você tem, por exemplo, isso aqui, ó. Raiz de 2 mais 1, tá? Ou ainda vou colocar aqui raiz de 3 menos 1. Tá joia? Vamos lá. Bom, quando eu tenho esse tipo de caso, tá? Uma expressão aqui no denominador, tá, gente? O que eu vou fazer? Ó, primeiro eu quero te lembrar um produto notável que era o seguinte. A mais B vezes A menos B. Isso era A ao quadrado menos B ao quadrado, não é isso? Tivemos uma aulinha de matemática básica sobre os produtos notáveis. Bom, o que você faz? Você multiplica em cima e embaixo aqui, gente, tá? Se o sinal do meio aqui é mais, você vai multiplicar pela mesma expressão, só que com o sinal do meio trocado, né? Então, se era mais, vai ser menos, tá joia? Vamos aplicar a mesma coisa aqui embaixo, ó. O sinal aqui é menos, então eu vou colocar dessa vez o sinal de mais, tá? Sempre o sinal do meio só que vai trocar, tá bom, gente? Beleza. Professor, por que a gente fez isso? Vamos entender? Vamos. Olha só. Se eu tenho como se fosse aqui A mais B, multiplicando A menos B, não é isso? A mais B, A menos B. Isso vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá joia? Olha só. Se aqui fosse A menos B vezes A mais B, não importa a ordem, né, da multiplicação aqui. Isso também vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá joia? E acho que você percebe que quando eu colocar A ao quadrado tanto no A quanto no B, a raiz quadrada vai desaparecer do denominador. E era esse o meu objetivo. Lá em cima ficou raiz de 2 menos 1, só vou copiar. Aqui embaixo, o primeiro ao quadrado, o A, que é raiz de 2. Raiz de 2, gente, ó. Raiz de 2 ao quadrado vai ser 2. Menos 1 ao quadrado vai ser 1. Maravilha? E aí, ó. Sobre 1, né? Tiramos a raiz do denominador, ou seja, racionalizamos a expressão. Vem comigo nessa, mesma coisa, hein? Lá em cima, né? Lá em cima ficou raiz de 3 mais 1 vezes 1. É isso mesmo, né? Aqui embaixo, o primeiro ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, beleza? Menos o b, que era 1, 1 ao quadrado é 1. Maravilha? É como se o a fosse raiz de 3 e o b fosse o valor 1. Portanto, temos aqui a expressão racionalizada, né? Tranquilos? Racionalização, então. E para fechar a nossa aulinha, pessoal, deixei a melhor parte aqui para o final, gente. É um caso de racionalização
onde até os alunos de cursinho eu vejo, pessoal, que eles acabam errando ou esquecendo como faz esse tipo de racionalização. Gente, não é difícil, tá? Mas quero que você entenda o processo e por que eu estou pensando o que eu vou mostrar aqui para você agora. Entenda, olha só. Gente, 1 dividido por raiz quinta de 5 ao cubo, tá joia? Eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá certo? Por quem? Gente, raiz quinta de 5 ao cubo, tá? Você tem que pensar o seguinte. Esse expoente 3, falta quanto para chegar no 5? Do 3 para chegar no 5 falta 2, tá? Então escreva a raiz, Qual que é o índice, professor? O mesmo índice dessa raiz aqui, tá? E a base? A base é o 5 também. Quem é o expoente? O quanto falta do 3 para chegar no 5? Falta 2. Vamos ver por que a gente tem que fazer isso? Ó, lá em cima vai ficar esse negócio feio aqui mesmo. Por que a gente tem que fazer isso? Porque quando eu juntar isso aqui, gente, multiplicação, olha a regra de racionalização, olha só. Raiz quinta de 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Tá entendendo porque a soma desses dois tem que dar 5? Porque quando eu continuar a minha continha aqui, olha só, raiz quinta, conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. O que vai acontecer? Vai sumir a raiz do denominador. Beleza? Mais um exemplo. Vou multiplicar em cima e embaixo, tá? Por uma raiz de mesmo índice dessa aqui, a mesma base, e é só ver quanto falta do 4 para chegar no 7. Faltam 3. Beleza? Professor, por que você faz isso? E aqui em cima só botei esse numerador para mostrar que multiplica mesmo, tá? Multiplica mesmo. Professor, por que a gente fez isso? Vamos lá? Para conseguir escrever a raiz sétima, esses dois posso colocar na mesma raiz sétima, 2 à quarta, 2 ao cubo. O que vai acontecer? Ó? Raiz sétima de 2, 4 mais 3, 2 à sétima, vai cortar também, beleza? E aí fica só o denominador 2 aqui, e aí fica só o denominador 5 na de cima. Belezinha, gente? Essa foi a nossa aula, então, de radiciação e racionalização, aqui para vocês, de matemática básica. Tá certo, segundo ano? Tamo junto, grande abraço, até mais.